Nesse vídeo eu vou comentar sobre mais um resultado fantástico da Caixa Seguridade, sobre o balanço do terceiro TRI de 2025. Então vamos lá, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Os primeiros destaques da Caixa Seguridade, ela teve um crescimento de lucros de 13,4% e 18,2% em relação aos 9 meses de 24. Isso tem alguns efeitos aqui não recorrentes por conta de uma sinistralidade acima do normal em 2024. Mas mesmo assim, os resultados ainda continuam com forte crescimento. Vocês podem observar que o ROI da empresa é de 69,2%, um aumento de 6,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. E eles destacam que os dividendos serão de 1,5 bi até o momento atual, 92,1% de payout. Então, uma geradora forte de dividendos e uma empresa que vem crescendo fortemente nos últimos anos. Como eu sempre destaquei, uma excelente empresa para você ter em carteira. Alguns recordes em relação à Caixa de Seguridade, ela mostra um crescimento de 10,2% nos prêmios emitidos em relação ao seguro habitacional, em relação ao seguro residencial, 28,7%. As suas principais linhas de negócio continuam com forte crescimento, o que é bem interessante em relação à empresa. Olhando rapidamente para o lucro líquido gerencial, como eu destaquei, 13,4% de crescimento na ótica anual e 9,5% em relação ao trimestre passado. E nos últimos 9 meses, 18,2% em relação ao ano passado. Como eu sempre destaco, uma seguradora você tem que estar sempre atento aos prêmios emitidos, que são as apólices que são emitidas para os clientes. Com o crescimento dessas apólices, consequentemente, pode ter um crescimento de receita operacional médio a longo prazo. Parte habitacional, como eu destaquei, crescimento de 10,2%, residencial 28,7%, prestamista vem apanhando bastante, assim como a BB Seguridade, 36% de queda, o que machucou bastante o resultado deles. Se eles tivessem tido um prestamista bem em linha com o ano passado, eles teriam um resultado muito superior ao que tiveram nesse trimestre. Seguro de vida cresceu 2,6%, outros não estratégicos 30% e assistência 49,4%. Na base total de seguros, teve um crescimento leve de 0,8%. Então, mesmo com a parte mais negativa do prestamista desacelerando fortemente, a Caixa de Seguridade ainda teve um leve crescimento. É por isso que existe uma precificação maior nela em relação à BB Seguridade, porque a BB Seguridade já está tendo queda nos prêmios emitidos, então isso pode machucar o lucro, olhando para uma visão de médio prazo. E os prêmios ganhos, que são as apólices de seguro que não registram sinistros e ficam com a seguradora, vocês podem ver que teve um crescimento de 6,1% na ótica anual e 2,2% na ótica trimestral. E nos últimos 9 meses, 6,4%. Então, devido à baixa sinistralidade, principalmente em relação ao ano passado, por conta daquelas enchentes do Rio Grande do Sul, a Caixa de Seguridade reportou um resultado que deveria ter acontecido no ano passado, que aconteceu agora nesse trimestre. Forte queda na sinistralidade, que caiu de 33,7 pontos percentuais para 24,5, que é a sinistralidade normalizada da empresa. E aqui eles destacam que no período era para estar 28,4%. A margem operacional, que é bem importante observar, isso leva a lucros maiores para a empresa, ela teve um crescimento de 5% em relação à base anual e 2,7% em relação à base trimestral. E olhando para os últimos 9 meses, 17,1% de crescimento de margem. E a outra linha de negócio da Caixa de Seguridade, que são os negócios de acumulação, previdência, capitalização e consórcio, seguem ainda com um forte crescimento. A parte de previdência um pouco mais lenta por conta daquelas novas alíquotas de imposto de renda para o VGBL, mas mesmo assim ainda tiveram um crescimento bem substancial. Em relação aos 9 meses de 2025 contra os 9 meses de 24, 6% de crescimento e na ótica anual 7,3% de um trimestre a outro. Na parte de capitalização, 16% de crescimento e de consórcio 24,6%. Vocês podem ver que a Caixa de Seguridade está crescendo fortemente na sua parte de consórcio, que gera muita receita pelas altas taxas de administração que a empresa cobra nesses tipos de serviço. Então, vocês conseguem ver que, se esse crescimento continuar para os próximos anos, a parte de consórcio pode facilmente passar a parte de previdência pelo acelerado crescimento que essa linha vem tendo nos últimos anos. E a receita operacional desse segmento teve um crescimento de 13,2% na ótica anual e 7% em relação ao trimestre passado, 13,9% em relação aos 9 meses de 24.
A margem operacional também vem crescendo fortemente, o que melhora o lucro da empresa. 11,7% na ótica anual, 5,5% na ótica trimestral, 13,6% em relação aos 9 meses de 24. Então, como vocês podem ver, forte crescimento em várias linhas da Caixa Seguridade. E a parte de negócio de distribuição, que são as corretagens de todos os produtos que eles ofertam, são todas as linhas de negócio da empresa que geram receitas de corretagem. Essas receitas tiveram um crescimento de 10,8% em relação ao ano passado, 8,5% em relação ao trimestre passado. E nos últimos 9 meses, 10,4%. Então, vocês podem ver que todas as linhas de negócio da Caixa Seguridade tiveram um crescimento bem substancial das suas receitas, o que vai gerar mais lucro para a empresa no médio a longo prazo. Observe que a margem operacional da empresa cresceu em 6,1% na parte de distribuição, olhando para o ano passado, e 9,7% olhando para o segundo trimestre de 2025. 2,9% de crescimento em relação aos 9 meses de 24. Então, vocês podem ver que é bem forte esse crescimento da margem operacional, o que acarreta mais lucros para a empresa. E como eu sempre destaco, todas as seguradoras têm a sua receita operacional e sua receita financeira, por conta que eles pegam essas apólices de seguros e colocam em investimentos de renda fixa para gerar rentabilidade no curto e médio prazo. E como vocês podem ver aqui, a composição da carteira de investimentos da Caixa Seguridade pode sim ser afetada por uma queda de taxa de juros, mas não vai ser afetada de uma forma tão intensa. Como vocês podem ver, 50% da carteira da Caixa Seguridade está atrelada a títulos pós-fixado e a outra parte está em títulos pré-fixado e atrelados à inflação, o que vão gerar marcação ao mercado num cenário de corte de juros. Então, isso vai compensar uma queda na receita financeira da parte de pós-fixados, que vão parar de ter um ganho tão absurdo por conta de um corte de juros. Mas esse mesmo corte de juros pode fazer com que a curva de juros caia e os títulos indexados à inflação e pré-fixados vão ter marcação ao mercado melhor, gerando uma rentabilidade maior no curto prazo. Então, esse é um ponto de vista que você tem que olhar para a carteira de investimentos da Caixa Seguridade. E a porcentagem atual do resultado financeiro no lucro líquido da Caixa Seguridade está em 33%. Observe que foi um forte crescimento em relação ao ano passado, 28%, que era nos 9 meses de 24, em relação aos 9 meses de 25, principalmente por conta do aumento da taxa de juros nesse período. Existe sim uma faixa de resultado não recorrente na empresa, que é essa parte do resultado financeiro, mas que ele tem alguns pontos de vista, como eu destaquei anteriormente. E aquela outra história também, cortes de juros tem um leve atraso para aumentar ou diminuir a atividade econômica. Então, se um corte de juros acontece agora, ele começa a ter resultados na economia por volta de 1 a 1 ano e meio. Então, um corte de juros vai gerar um aumento nos prêmios emitidos, olhando para o médio prazo. Então, esse é um ponto de vista que você tem que olhar para as seguradoras. Não é aquele desespero todo de cortou, acabou com o lucro da seguradora. Existem todos esses dois pontos que eu destaquei para vocês. E há bastante tempo eu venho falando sobre Caixa Seguridade, principalmente quando ela estava nesse desvio padrão abaixo das suas médias desde o seu IPO. Como vocês podem ver, é um IPO recente, mas que ela já destaca alguns pontos de compra que foram interessantes. O PL histórico da Caixa Seguridade ficou por volta de 9 vezes e meia, 9 vezes. Foi um excelente momento de compra para a seguradora. O que aconteceu recentemente, novamente, com a queda das cotações da empresa. Eu comprei bastante Caixa Seguridade aqui nessas cotações e aumentei minhas posições nesse momento, onde eu destaquei vários vídeos. Então é aquela história, o mercado sempre oferece algumas oportunidades durante algum tempo para você aumentar sua posição. Você tem que ficar atento a essas oportunidades que aparecem. E além disso, a Caixa Seguridade anunciou um novo dividendo de 35 centavos por ação, que vai ser pago no dia 16 de janeiro de 2026, com a Datacom em 2 de janeiro. Então, mais um dividendo gordo da Caixa Seguridade, que vem pagando trimestralmente. E se olharmos na cotação atual, quanto de yield ficaria esse dividendo é 2,26, quase 2,27% de yield. Um dividendo bom que a Caixa Seguridade vem reportando, principalmente pelo forte resultado. E olhando para as expectativas do mercado, essas expectativas ainda estão desatualizadas, que o balanço saiu ontem, então são expectativas desde o balanço do segundo TRI. O mercado espera um lucro por ação de 1,57 para 2026,
O payout aqui eu coloquei 90%, mas ela paga 92%, eu sou um pouco mais conservador nisso. 1,57 de lucro por ação geraria um yield de 9,31% e um PL de 9,66. Então vocês podem ver que a Caixa de Seguridade, mesmo com essa alta atual nas suas cotações e olhando para o ano que vem, ela ainda vai gerar um alto yield e um PL bastante atrativo se compararmos com o crescimento da empresa, que ela vem crescendo na faixa de mais de 13% ao ano nos últimos anos. Então, obviamente que pode ser que isso desacelere no médio prazo, mas ainda tem um crescimento bastante substancial aí para ser precificado. E olhando para o preço teto e margem de segurança, hoje, depois da alta das cotações, depois do belo resultado da Caixa de Seguridade, agora em 15,50, o dividend yield fica na casa de 8,53, 1,32 por ação. E até engraçado que a minha projeção para o terceiro TRI de 25, eu acertei na mosca, eu projetei que ela lucraria 1,15 bi, ela lucrou 1,14 bi. Então, uma leve margem de erro, mas foi uma projeção bem assertiva. O PL de 10,55, ainda bastante atrativo para o crescimento que a empresa entrega. E um preço teto de 16,29, 5,30% de margem de segurança. Então, mesmo com esse belo resultado e alta nas cotações, ela ainda segue abaixo do meu preço teto. Isso não quer dizer que eu estou aportando nesse momento. É somente para eu começar a olhar com mais carinho para uma empresa se ela está começando a ficar bem abaixo do meu preço teto. E para 2026 eu sou mais otimista do que o mercado, eu projeto 4.800 bi, o mercado projeta 4.700, isso nos daria um dividend yield de 9,41%, um dividendo por ação de 1,46, um PL de 9,57. Então, olhando para o ano que vem, ela ainda está naquele desvio padrão abaixo das suas médias históricas em relação ao seu PL. Então, novamente, uma excelente empresa e eu sigo bastante de olho se ela vai cair nas cotações para aumentar minhas posições. E como eu gosto sempre de destacar o preço justo pelo modelo de Gordon, com o dividend yield para o ano que vem, um crescimento de 11% e um custo de capital de 17%, a taxa de juros de 15% mais um prêmio de risco de 2 pontos percentuais, levariam a esse custo de capital. Obviamente, se a Selic for cortada, esse preço justo começa a subir de uma forma mais acelerada, porque o custo de capital não vai ser mais 17%, vai cair para 16%, 15%. É por isso que as ações sobem quando a taxa de juros cai, porque existe esse custo de capital menor, então o mercado tem que precificar elas de uma forma melhor. Então, olhando para o modelo de Gordon, 24,25% de preço justo pelo modelo de Gordon, 56% de margem de segurança. O custo de capital atual e os dividendos que ela paga atualmente, ela tem ainda uma margem de segurança altíssima. E olhando para a parte gráfica, desde 2024, a Caixa de Seguridade vem seguindo esse canal e tocou no fundo desse canal. E eu lembro que eu fiz até um vídeo falando que existia bastante chance de ela já começar a subir depois de tocar nesse canal. A seguradora ainda respeitava esse Fibonacci de 76 e rompendo ele, poderia vir aqui no 23. Então, não duvide, ver a Caixa de Seguridade de volta aos R$16 no futuro próximo, ou até mesmo bem perto dos R$16,50. Então eu acredito que ainda assim vai continuar rodando por essas faixas de preço até que o mercado comece a ficar mais animado. Obviamente, vocês já conseguem ver que o Ibovespa vem subindo fortemente. Se continuar esse ritmo de alta da bolsa, várias dessas ações que parecem baratas vão deixar de estar baratas. É o natural, porque os investidores vão procurando coisas que estão baratas para comprar. Vão acabando as oportunidades, como eu posso dizer. Então, não duvido nada que em algum momento esse canal seja rompido pelo mercado. Então, é para ficar bastante atento em relação à seguradora. Como eu já falei, eu não compro atualmente nesses preços. Eu esperaria ela voltar de volta aqui para a faixa dos R$14. Mas mesmo assim, segue sendo uma empresa barata da nossa bolsa. É isso, pessoal. Um vídeo bem completo mostrando todos os pontos desse resultado do terceiro TRI de 2025. Claro que eu não mostrei alguns detalhes muito fundamentais, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou, se você tem Caixa de Seguridade na sua carteira e deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo e desse canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.